Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Pastor Sandro Diniz e o momento da reflexão. E agora vamos ao momento do semear. Quem recebe esse momento com alegria? Amém. Então louve a Deus. Amém. Graças a Deus que você recebe esse momento com festa, com alegria. Porque é uma honra semear em graça. Por que é uma honra? Porque aqui é a boa terra. Aqui você planta e você colhe abençoado. Porque nós estamos diante de uma aliança, de um pacto estabelecido por Deus e não por homens. É por isso que dá certo. É por isso que quem semeia dízimos e ofertas na graça, colhe, prospera, em o nome do Senhor Jesus. Amém. E na Igreja Vida Cristã, em Cristo Jesus, a reunião se divide em 3 etapas: a ministração do louvor, o momento da semeadura, dízimos e ofertas, e a pregação da palavra, como todos vocês já sabem. Antes, porém, de vocês trazerem aqui os seus dízimos e as ofertas, eu quero que você abra a sua Bíblia em Mateus, capítulo 23, verso 23. Mateus 23, 23. O que vamos ler aqui, em Mateus capítulo 23, verso 23, é o próprio Filho de Deus que está falando, que devemos dizimar. E nós não podemos tirar as palavras da boca do Senhor. Não podemos, porque alguém não concorda em dizimar, em ofertar. Você não recebe, você não concorda, não vamos discutir. Só que eu não vou tirar as palavras da boca do Senhor e dizer para você que não é para dizimar, não é para ofertar em graça. E assim diz: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei. Que lei é essa? A vontade de Deus, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir o quê? Aquelas. Ou seja, vocês devem dar o quê? O dízimo, sem omitir as outras coisas, que é a compaixão, a misericórdia, a confiança que você deve ter em Deus. Quem está falando aqui, abençoados, é Jesus, não é Pedro, o apóstolo, não é Paulo, não é Salomão, não é Davi, e nem tampouco o pastor Sandro. É Jesus, o Filho de Deus. E eu não posso tirar as palavras da boca do Senhor e dizer para você que não é para você dar o dízimo, e nem tampouco as ofertas. Se é o Senhor Jesus que está falando, nós temos que concordar e dizer o quê? Amém. Então se percebe aqui que o dízimo era devolvido. Nesse episódio aqui, de Mateus 23, 23, a moeda, a prosperidade, era os produtos agrícolas. No nosso tempo, a sua prosperidade é o seu salário no fim do mês. É dele que você deve o quê? Dizimar e ofertar. Então já temos aqui um lampejo que o Senhor Jesus sempre pregou sobre o dízimo e as ofertas. De certa feita, ele disse o seguinte: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E isso está descrito em Lucas capítulo 20, verso 25. Anote para que você possa meditar em sua casa, e você que está me ouvindo também, amado irmão.
O Senhor Jesus sempre aprovou o dízimo, como também a oferta. Foi o caso da viúva pobre, que ofertou 2 pequenas moedas. Um exemplo bom a se pensar. Em Marcos fala sobre isso. Anote também, capítulo 12, do verso 41 ao 44. Lá conta que Jesus observava como o povo lançava dinheiro no gasofilácio. Dinheiro, hein? E nesse episódio, Jesus falou: muitos ofertaram do que estava lhe sobrando. Porém a viúva da sua pobreza deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento, ou seja, o melhor. Jesus, nessa situação, não mandou a mulher pegar as moedas de volta, dizendo para os discípulos: tadinha, essa mulher é tão pobre. Chega aqui, mulher, você não precisa fazer isso. Você não precisa nem ofertar e nem dizimar. Por favor, leve de volta a sua oferta. Porque o que você vai comer amanhã, mulher? Você deu tudo o que você tem. Jesus não termina a história assim, devolvendo a sua oferta. Com essas narrativas que estamos aqui lendo e meditando, principalmente a narrativa de Mateus 23 e Marcos capítulo 12, do verso 41 ao 44, o Senhor Jesus está nos ensinando, dizendo para cada um de nós que devemos dizimar e ofertar em graça. Dizimar e ofertar em graça. Por essas narrativas, a gente já percebe isso. Eu vou lhe dizer uma coisa: quem ama a Deus, abençoados. Para essa pessoa não é difícil dar o dízimo e nem a oferta. Alguém que ama ao Senhor não sente nenhuma dificuldade de dar o dízimo e nem tampouco a sua oferta. Isso me faz lembrar Davi, um homem que ajudava ao máximo a obra de Deus. E isso está descrito no primeiro livro de Crônicas, capítulo 29. Em casa, leia o capítulo 29 todo, que você vai perceber isso. Lá diz que ele já havia separado ofertas para a obra de Deus, e em seguida, ele anuncia para o povo o seguinte: olha, eu já separei um tanto aqui, e do meu tesouro particular, eu vou pegar um pouco mais para ofertar. E convido o povo para que voluntariamente me ajude na obra de Deus. E ele reconhece no capítulo 29, da seguinte maneira: riquezas e glória vêm de ti, Senhor. Tudo que eu tenho foi o Senhor que me deu. Por que eu vou estar apegado à riqueza, à bênção? Isso nos convida a pensar. Isso nos ensina muita coisa, abençoados. Não foi a lei de Moisés que ordenou Davi a ofertar, a fazer algo pela obra de Deus, mas o amor que ele tinha. Então o amor está acima de qualquer pacto. É por isso que Paulo diz na sua carta aos Gálatas, capítulo 5, verso 6, lá diz o seguinte: porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, a lei, nem a incircuncisão, que é o pacto da graça, tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Então veja que o amor está acima do pacto da graça. E Davi tinha esse coração generoso, esse coração que amava e que reconhecia o tempo todo: tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Eu não posso estar com o meu coração na bênção. Abençoados, nós temos que colocar o coração no Deus que dá a bênção, e não na bênção que é dada por Deus. É muito importante, você que me ouve, amado de Deus, entenda isso. Se você sente dificuldade de ser um dizimista ou um ofertante, isso cheira
a avareza, a egoísmo, apego. Porque o semear é um assunto espiritual abençoado. Porque é um ato de amor. Nas obras da carne não existe o dar. Verifique lá em Gálatas 5. Não existe nas obras da carne ser generoso, semear. Você só encontra isso nos frutos do Espírito. Então, o semear é um assunto estritamente espiritual. E só consegue quem está reinando em vida. Só consegue dizimar e ofertar quando o espiritual nessa pessoa está mais alimentado do que o carnal. Agora, quando o carnal, em algumas pessoas, está mais alimentado do que o espiritual, aquele irmão ou aquele pastor sente dificuldade de viver a semeadura. Eu estou me fazendo entender? Sim. Tem gente que pensa que Jesus, com os discípulos dele, que era um ministério assim, que eles não pediam oferta, que eles não pediam dízimo. Lá em João, livro histórico, fala no capítulo 12, verso 6, e no capítulo 13, verso 29, que quem tomava conta do dinheiro era Judas. Que dinheiro? Os dízimos e as ofertas, que as pessoas davam para eles, semeavam ali. Porque como que ele, Jesus, e os seus discípulos iriam comer e vestir? Pense também por que os guardas disputaram a roupa de Jesus quando na cruz. Porque a roupa dele era caríssima, como diz lá em Marcos, capítulo 15, verso 24. Porque havia pessoas que serviam a ele e davam condições a Jesus para ele pregar o evangelho do reino de Deus. Você quer ver isso? Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 8, verso 1. Lucas, capítulo 8, verso 1. Eu não estou aqui falando de dízimos e ofertas naquilo que eu acho. Eu estou colocando para você, amado ouvinte, você que me ouve através da internet, da programação de rádio, as palavras do Senhor Jesus. E eu não posso tirar as palavras da boca do Senhor. Então se percebe, até aqui, no que a gente está aprendendo, que Jesus aprovou os dízimos e as ofertas. E tem mais. O tempo todo o Senhor Jesus disse: eu estou aqui para fazer a vontade do meu Pai. Então jamais o Senhor Jesus iria falar uma coisa que não fosse da vontade de quem? De Deus. Se ele falou acerca do dízimo e das ofertas, ele estava falando algo que era da vontade de Deus. Amém. Jesus, meu amado, veio de Deus, nasceu de Deus. E ele não poderia ser um Jesus que vai para frente e depois volta para trás, que fala: eu estou aqui para fazer a vontade do meu Pai, e falava coisas que não eram da vontade de Deus. Não, Jesus não era do tipo que vai para frente e volta para trás. Tudo o que ele falou era da vontade de quem? De Deus. E com relação ao assunto que estamos aqui abordando, dízimos e ofertas é da vontade de Deus que nós pratiquemos. Amém. E assim diz o livro histórico de Lucas, capítulo 8, verso 1. Aconteceu depois disto, que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E pense com a mente de Cristo: todos tinham que comer, todos tinham que se vestir. Pense com a mente de Cristo. Pense na nossa situação aqui. Se eu não pago o aluguel, o proprietário não vai permitir que eu continue aqui. Se a gente não paga água e luz, abençoados, a empresa que fornece a água e luz, se eu não pago, vai cortar. Então é necessário que a amada do Senhor semeie dízimos e ofertas para manter a obra de Deus. Amém? Amém. Verso 2. Jesus
segue dizendo: e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Devia ser um homem que ganhava bem, né? Era procurador de Herodes. Veja, eram pessoas que ajudavam também a Jesus. Porque se você observar, acima do verso 1, existe um subtítulo em negrito: as mulheres que assistiam a Jesus, ou seja, que ajudavam, que semeavam. Prosseguindo o verso 3, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Então Jesus pedia e recebia dízimos e ofertas. Ou você pensa que toda hora caía do céu o que ele precisava? Ah, eu estou precisando de comida agora, aí caía um prato. Aí no dia seguinte eu estou com fome de novo, aí caía outro prato de comida. E caía roupa. Ah, eu estou precisando de uma roupa de linho, bem bacana. Aí caía do céu. E para os discípulos também, caía do céu. Nossa, Jesus, tudo que a gente quer cai do céu na hora que a gente precisa. Não era assim, abençoados. Ele não ficou o tempo todo multiplicando aqueles pães e peixes. Em suas viagens de aldeia em aldeia, ele precisou receber dízimos e ofertas. Porque não era toda hora que estava caindo do céu, não. E aí, Pedro, você quer outra roupa? Quero, Senhor. Miguel, manda aí do céu, mais uma. E mais comida. Não era assim. As pessoas davam, sim, dízimos e ofertas. E é assim também na igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. E assim é na igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. Você tem que estar disposto por amor, não por obrigação, por amor, em ajudar a manter essa obra, que só tem feito bem a você com a palavra da graça de Deus. Se os dízimos e ofertas é uma questão de exploração, o Senhor Jesus Cristo foi o primeiro explorador. Atenção, povo de Deus, você que me ouve agora, porque tem pessoas que estão me ouvindo agora que falam: esse negócio de pedir dízimos e ofertas é exploração. Então Jesus, amado irmão, foi o primeiro explorador. Então antes de você me chamar de qualquer coisa feia, chame primeiro a Jesus de explorador. Porque ele recebia de mulheres, que é pior, né? Ele estava sendo um baita de um explorador, de mulheres. Porque aqui diz que essas mulheres todas prestavam assistência com os seus bens. Então está aqui um belo de um explorador. Se a gente não tem bons olhos, é esse pensamento que a gente tem de Jesus. É por falta de bons olhos, amado irmão, que você não tem semeado o seu dízimo e nem a sua oferta. Eu declaro, você que me ouve, você que está aqui, tendo bons olhos, em nome do Senhor Jesus. Bons olhos. E o apóstolo Paulo diz que aquele que dedica a sua vida a pregar o evangelho, que do altar tira o seu sustento. Isso está descrito na primeira carta dele aos Coríntios, capítulo 9, verso 13. Anote aí, em casa você lê. E se alguém falar para você: você está indo lá para dar dinheiro para o pastor? Sim, para a obra de Deus e para o pastor também, porque o evangelho diz que é ordem do Senhor, que é aquele que dedica a sua vida a pregar o evangelho da graça, que do altar tira o seu sustento. E graças a Deus, porque eu estou dando para um homem de Deus, porque ele e a sua família está ali se dedicando a trazer a palavra de Deus para a minha vida. Então devemos dar graças a Deus. E para finalizar, o apóstolo Paulo diz na sua carta aos Filipenses,
no capítulo 4, você lê ele todo, Paulo chega a dizer da seguinte maneira: olha, Filipenses, eu recebi de Epafrodito, que era um colaborador, a semeadura de vocês. Estou suprido em abundância, graças a Deus. Não que eu esteja interessado na prosperidade de vocês, mas graças a Deus pela prosperidade de vocês, porque ela tem suprido as minhas necessidades. Então isso mostra para cada um de nós e para quem está me ouvindo que Paulo recebia da igreja que ele pregava a graça de Deus, dízimos e ofertas. O apóstolo da graça, Paulo, recebia dízimos e ofertas. E você que está disposto a ajudar esse ministério, a igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, separe nesse momento seus dízimos e as suas ofertas. E fique de pé, abençoados de Deus, para nós orarmos, para que os anjos de Deus ministrem em favor de suas finanças, da sua prosperidade. Venha conhecer a Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. O nosso endereço está situado na Avenida dos Autonomistas, 2247, ao lado da Ponte Metálica, no centro de Osasco. Anote os horários de nossas reuniões: às quartas-feiras às 19 horas e aos domingos às 9 horas da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz.